quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Muito obrigada, podeis assentar. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui. Agradecer ao pastor Edson e a minha amiga, a pastora Cineia, pelo convite, pela coragem, né, que ela teve de me convidar para vir aqui. Porque eu não sou pregadora, não sou preletora, eu só sou uma juíza, serva de Deus, e eu vim aqui hoje contar para vocês, compartilhar com vocês algumas coisas e contar para vocês o que Deus fez na minha vida. É isso que eu sei fazer. E além disso, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre aquilo que eu trabalho, que eu acho que é muito interessante, porque eu tenho visto que as mulheres da igreja, as mulheres crentes, têm sido vítimas de violência doméstica. E eu pedi a Deus para me direcionar e eu senti de falar isso, né, com vocês essa noite. O pastor Toninho, ele me conhece desde pequena. E ele falou assim, você vai ser belemita hoje? Eu falei assim, eu sou belemita. Ele falou assim, porque o culto acaba às 9. Me colocou no estreito aqui, né, pastor? Irmãs, aí ele me perguntou se eu estava nervosa. Aí eu falei, claro que eu tô um pouco, né? Porque eu achei que era só mulher, né? Eu chego aqui e tem um monte de homem. Aí eu nem vou poder falar mal dos homens. E agora? O que eu faço? Jesus amado. Eu vou falar, porque se eles brigarem comigo, eu prendo todo mundo. Tem polícia? Então pronto. Estou resguardada aqui. Irmãs, vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 2, verso 18. Gênesis capítulo 2, verso 18. Diz assim a palavra de Deus. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Quando eu olhei para essa palavra, para esse versículo, que diz sobre a criação da mulher, eu me lembrei da nossa pastora, né, da irmã Wanda. Vocês já viram ela falar que a gente é diferente porque o homem é feito de barro, mas a mulher é feita de osso. Por isso que nós somos fortes, né? Somos muito fortes. E o versículo tem duas palavras que me chamaram muita atenção aqui, que diz o seguinte: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E a palavra auxiliadora, idônea, a gente foi procurar no original hebraico. E essa expressão, ela quer dizer adjutora idônea. Ou seja, literalmente significa que é oposto ao homem, porém correspondente a ele. Ou seja, nós não somos inferiores a eles. Somos iguais, porém diferentes. É muito complicado, assim como nós somos complicadas. Ou seja, não existe inferioridade e nem superioridade, mas existe respeito,
nós, como mulheres, devemos respeitar o homem, porque a palavra de Deus nos ensina que ele é o cabeça. Porém, nós não somos os pés, nós somos a costela. E a costela é para estar ao lado como adjutora, como ajudadora, como aquela que tem dignidade, que tem valor e sabe respeitar o homem, mas também merece respeito, merece ser respeitada. E eu fui estudar um pouquinho sobre o Dia Internacional da Mulher, para entender por que existe esse dia, né, que o mundo inteiro comemora o Dia Internacional da Mulher. E aí, eu verifiquei que a ideia de comemoração desse dia surgiu no final do século XX, no final do século XIX, no início do século XX, lá nos Estados Unidos. Começou uma onda feminista, de luta feminista. Irmãs, eu não sou feminista, já vou falando, porque existe 2 tipos de interpretação com relação ao feminismo. O feminismo que luta pelos direitos das mulheres para que elas sejam respeitadas, e aquele feminismo que quer anular o homem. E isso não é de Deus, isso nasceu no inferno. E ocorreu um incêndio lá em Nova York, numa fábrica têxtil. E aí começou um protesto do sindicato das trabalhadoras dessa confecção, e ele tinha um pouco de conteúdo socialista. E aí foi a partir dessa reivindicação por melhores condições de trabalho que as mulheres foram para a rua e começaram a reivindicar os seus direitos. E então surgiu a ideia de comemoração desse dia 8 de março. Mas inicialmente não era assim, ele não era comemorado em todos os países, e aí com o passar do tempo ele acabou sendo comemorado em todos os países. E o movimento feminista, não só no Brasil, mas como em todo o mundo, ele passa por 3 momentos. O primeiro momento, a mulher começou a sofrer um processo de transformação na sociedade. Ou seja, os homens foram para a guerra e a mulher que antes era a que tinha a incumbência de cuidar da casa e dos filhos, se viu obrigada a ir trabalhar. Porque os homens foram convocados, depois da Segunda Guerra, foram convocados para irem para a guerra, e faltou mulher nas empresas. Então, começaram a chamar as mulheres para trabalhar. Só que as mulheres já trabalhavam, ganhavam menos que os homens, e aí que começou a história da dupla jornada, porque até então as mulheres só ficavam em casa, cuidavam do marido, cuidavam do filho, dos afazeres domésticos, e a partir desse momento, na primeira onda, né, do movimento feminista, elas começaram a ir para as fábricas para trabalhar. E começaram a somar mais atividades do que aquilo que elas poderiam fazer. Porque, irmãs, a mulher, inicialmente, ela não foi criada e nem foi formada para ter esse tanto de atividade. E hoje a gente vê que todas as mulheres lutam por igualdade, querendo se equiparar, né, querendo ser, às vezes, até melhor que o homem, né, mas isso não existe. Mas com essa luta, a gente acabou somando, puxando muita responsabilidade, e isso teve muitas implicâncias. Hoje as mulheres acabam ficando mais doentes, com muito mais problemas psicológicos, psiquiátricos, com depressão, com estresse, acabam morrendo antes por conta dessa somatória de atividades, porque nós temos jornada dupla, né? Além de trabalhar no dia a dia, fora de casa, nos nossos afazeres, quando chega em casa, tem casa. Eu não tenho filho ainda, mas eu sei que toda mulher que tem filho ainda chega em casa, tem que cuidar do filho, ver se fez a lição de casa, busca na escola, leva na escola, e é muita atividade.
Um homem não é capaz de fazer o que a gente faz. Não é. De jeito nenhum. Aí depois veio a segunda onda do movimento feminista e aí começou a luta das mulheres pela liberdade sexual. As mulheres começou aquela onda de que elas queriam direito ao próprio corpo, direito à não reprodução, ou seja, ao uso da pílula, enfim, esse tipo de reivindicações. Até que chegou os anos 80, 90, que com a influência da mídia desencadeou todo esse processo de luta das mulheres por espaço na sociedade. Antes disso, a mulher foi obrigada a lutar pelo direito de votar, pelo direito de pensar, porque ela não podia ter opinião, não podia ter acesso, nem não podia dar a sua opinião filosófica. Por exemplo, uma mulher dentro de uma faculdade dando a opinião filosófica dela era escanteada. Mas até hoje, em muitos países, ainda existe esse tipo de situação. Então, nós temos que dar glória a Deus que aqui no Brasil a gente já está bem evoluída em vista a outros países, né? E a partir de tudo isso, né, o Brasil foi se adequando aos tratados internacionais de proteção aos direitos das mulheres e foi evoluindo até que atingiu o momento, né, em 2003, da promulgação da Lei Maria da Penha. Quem é a Maria da Penha? Não sei se vocês já ouviram falar dela. A Maria da Penha foi uma biofarmacêutica cearense que apanhou do marido por várias vezes. Ela apanhava praticamente todos os dias. O marido tentou assassiná-la e a eletrocutá-la. Tem um filme, né, sobre o filme e é terrível, terrível. Tanto que ela apanhava praticamente todos os dias. E ele não aceitava o fato dela estudar, dela se preparar. E ele humilhava ela demais. Aí, com a promulgação da lei, não é que as situações de violência não existissem, ela já existia, só que ela não era divulgada. Quando vem a lei, que abre esse espaço para que a mulher faça a denúncia, então, assim, irmãs, vocês não têm noção do tanto de gente que apanha. Eu fico com medo. Com medo. E, infelizmente, muitos dos nossos réus lá na vara, aqui eu estou na vara agora de violência doméstica, lá na Zona Leste, e muitos dos réus são crentes. É triste. É muito triste. E a violência doméstica, ela não se configura apenas no ato de bater, no ato de espancar. Porque quando isso acontece, irmãs, já é o fim. Se alguém aqui está nessa situação, denuncie. Denuncie, porque para o espancador existe cadeia. E a partir então da promulgação dessa lei, muitas mulheres têm denunciado essas formas de violência. E a violência, ela se configura não só com espancamento, mas também com violência moral, com a violência psicológica. Homens que xingam mulheres dentro de casa, homens que desprezam a mulher, homens que não deixam a mulher trabalhar, homens que reclamam da roupa que a mulher veste, reclamam se ela tem amizade, reclamam. Tem homens que não deixam nem a mulher ter Facebook, por exemplo. Não pode ter Facebook, não pode se comunicar com amigas, eles não deixam.
Tem homens que fazem com que as mulheres trabalhem fora e não deixam que elas administrem o próprio dinheiro, fazem com que todo o dinheiro que elas ganham tem que dar para ele. Tudo isso é uma forma de violência doméstica. Tudo isso. Então, se alguém aqui estiver passando por alguma situação como essa, por favor, procure a pastora, procure o pastor, denuncie mesmo, não fiquem caladas. Nós estamos vivendo um momento de transformação e nós devemos dizer para a violência não. Violência não. Chega de violência, chega de viver nesse mundo sendo subjugada, sendo humilhada, porque não é isso que a palavra de Deus determina. A palavra de Deus diz que a mulher foi feita para ser amada, ser cuidada e respeitada. E, como eu disse no início, não que a gente queira estar acima dos homens, mas como a palavra de Deus diz, nós somos feitos para estar ao lado. E a palavra de Deus é mandamento da palavra de Deus que o homem trate a mulher com respeito e carinho, e não com espantamento. Amém? Amém. Então, muita atenção. Atenção também com as crianças, com as meninas. Nós, nessa vara que eu estou, eu me deparo todos os dias com muitos casos de pedofilia, de estupro de vulneráveis, de crianças pequenas, de 4, 5 anos, que são estupradas por pais, padrastos, tios, avós, pessoas do convívio próximo das crianças. Então, nós, mulheres, mães, devemos ter muita atenção com as meninas e também com os meninos, porque é demais o índice de estupro dentro de casa. E a gente possui uma rede de atendimento em todos os lugares, em todos os bairros, em todas as comunidades. Existem psicólogos, existem pessoas preparadas para atender esse tipo de situação. E também temos a igreja, né? A igreja é um hospital onde esses problemas podem ser resolvidos, podem ser trazidos para o pastor, que vai saber tratar. Amém? Então, eram poucas coisas que eu tinha a dizer sobre essa violência doméstica. E eu vou contar para vocês um pouquinho o que Deus fez na minha vida. Amém? Amém. Eu quero que vocês pensem agora no sonho. Eu sei que aqui nós temos muitas mulheres de várias idades, mulheres jovens, mulheres de meia idade. Mas pensem, onde vocês estão neste momento? Eu digo não aqui fisicamente, mas no momento da vida de vocês. O que vocês pretendem daqui a 1, a 2 anos, a 3 anos? Quais são os projetos que vocês têm? E eu me deparando com essa situação, eu me lembro do que Deus fez na minha vida. Eu, como disse, o pastor Toninho me conhece desde pequena, eu nasci no berço evangélico e sempre morei na periferia de São Paulo, sempre estudei em colégios públicos e não tinha muita condição de estudar, mas a minha mãe, com muita determinação, ela me incentivou a estudar. Eu não pude fazer uma faculdade pública, tive que fazer uma faculdade particular, que meus pais pagaram com bastante esforço. E quando eu terminei a faculdade, eu me vi assim, formada e sem emprego, sem saber o que fazer, né? Quantas meninas, quantas jovens se veem nessa situação. E a gente ora, pensa, planeja muitas coisas, pensa o que vai ser do meu futuro, né? E quando de repente eu me vi formada e sem emprego, me bateu uma tristeza muito grande, uma depressão, porque eu falei, o que adiantou eu estudar tudo isso e como advogada eu não conseguia nenhuma colocação
mercado de trabalho. E foi muito difícil para mim. E aí então eu vi que não tinha saída, meus pais não poderiam pagar um cursinho para mim, para eu poder me preparar para o concurso. Mas quem quer vai atrás, não é verdade? Aí eu fui até o cursinho, que era famoso, o cursinho em São Paulo, que dava bolsa de estudos, e eu pedi a bolsa. Fui lá e pedi, falei assim, olha, eu não posso pagar, o que vocês podem fazer por mim? Aí ele falou assim, você trabalha aqui durante a semana, atende os alunos e consegue estudar no final de semana. E eu falei, amém, então é isso mesmo que eu vou fazer. E Deus foi preparando tudo para mim, foi abrindo essas portas, eu consegui estudar e trabalhava no cursinho onde eu estudava. Irmãs, mas foi uma época de muita dificuldade. Eu, como advogada, às vezes eu me sentia muito envergonhada. Algumas pessoas até já ouviram eu contar esse testemunho. Porque eu via todo mundo ao meu lado conseguindo as coisas, conseguindo uma colocação no mercado e eu estava ali sem dinheiro. Tinha dias que eu tinha que ir ao fórum para ver algum processo, eu não tinha nem dinheiro de condução. E teve uma situação uma vez que eu fui para o fórum e o salto do meu sapato quebrou. Aí eu ia andando com muita vergonha, né, das pessoas virem que eu estava com o salto quebrado. Aí eu estava no ônibus, peguei o ônibus para ir para casa, e quando eu estava no ônibus, uma moça começou a conversar comigo, aí ela falava assim, você faz o quê? Aí eu falei, ai Jesus, o que eu faço agora? Aí eu falei, eu sou advogada. Ela, é mesmo? Nossa, você está de ônibus. Aí eu falei, se ela olhar pro meu pé, então, aí... Mas por que eu conto isso? Eu tinha uma promessa do Senhor. Mas o Senhor, quando nos faz uma promessa, é assim como Ele fez com José. Ele disse onde ele ia chegar, mas não disse o caminho que ele ia percorrer. E o caminho que a gente tem que percorrer até a realização de um sonho, de um projeto, é muito grande. É muito espinhoso, é cheio de pedras, né? Cheio de dificuldades. Quando eu conto que eu estava conversando com a nossa amiga aqui antes do culto, e ela perguntou, quanto tempo você estudou? Eu falei, 12 anos. Ela falou, muita gente teria desistido. Eu falei, sim, muita gente teria desistido. Mas foi a graça do Senhor que me sustentou. Foi a promessa do Senhor que eu não deixei apagar de dentro do meu coração. E assim deve ser com você também. Se você tem uma promessa do Senhor, acredite. Acredite que por mais que venham dificuldades, por mais que venham problemas, aquilo que o Senhor prometeu, Ele cumpre. E assim eu continuei estudando lá naquele cursinho. E aí eu conheci o Gilmar, começamos a namorar e ele falava, vamos casar. E eu falava assim, eu não quero casar agora porque eu tenho que passar no concurso. Aí ele falou assim, olha, você sabe quando você vai passar no concurso? Eu falei, não, eu não sei. Aí ele falou assim, se você nunca passar no concurso, você nunca vai casar? Eu falei, nossa, ele está duvidando de mim. Porque ele falou isso, né? E se você nunca passar? E eu sou assim, quando eu me sinto desafiada, não sei você. Quando eu me sinto desafiada, aí é que eu vou pra cima mesmo. Aí ele falou, não, vamos casar. E a gente chorou, né? Deus preparou tudo. Deus preparou o nosso casamento, que foi uma bênção muito grande. Eu estava desempregada quando eu casei. E o Gilmar também estava trabalhando. E aí, 6 meses antes do nosso casamento, ele foi para Fortaleza. Aí ele me ligou lá de Fortaleza, falando assim, você está preparada para casar? Eu falei, tô. Ele falou assim, você está preparada para ser mulher de Deus? Eu falei assim, tô. Então, prepara para o que eu vou te dizer. Eu falei, o quê? Ele falou assim, Deus usou uma pessoa para falar comigo aqui, que quando eu chegar
vou ter mais o meu emprego. Você vai querer casar comigo mesmo assim? Aí eu falei, vou casar sim, em nome de Jesus. Aí quando ele voltou, irmãs, ele perdeu o emprego, ele trabalhava no banco, ficou desempregado. E aí, assim, a gente estava orando e a promessa do Senhor era assim, marca a data do casamento que eu vou providenciar todas as coisas. Nós marcamos a data do casamento e Deus foi mandando as coisas. Foi mandando. Uma pessoa me dava o dinheiro para comprar o bolo, outros me davam dinheiro para comprar o vestido, e assim foi. Foi uma bênção. Eu sei que no nosso casamento tinha uma igreja lotada como essa, que parecia um congresso. E não faltou nada, graças a Deus. Até a lua de mel que eu queria ir para Fortaleza, o Senhor providenciou. Mas aí foi assim, quando a gente voltou, a bênção foi muito grande, né? Mas quando a gente voltou, a Luca estava de braços abertos, nos esperando. E aí fica essa questão, né? Porque muitas meninas casam achando que casou com um príncipe encantado e que daqui pra frente está tudo bem, né? E aí quando a gente casou, na primeira semana, ele me falou assim, olha, eu tenho uma notícia para te dar. Eu falei, o quê? Sabe o meu carro? Eu falei, sei. Ele falou assim, tá com a prestação atrasada. Sabe o aluguel da casa? Eu falei, sei. Ele falou assim, também. Aí eu pensei assim comigo, acho que eu vou voltar para casa da minha mãe. Aí, irmãs, eu sei que foi uma luta difícil, foi muito difícil. Nós passamos por muita dificuldade. Eu falo que quando eu começo a contar esse testemunho, eu lembro daquele da Noemi Donato. Quem me olha assim não sabe o que eu passei para chegar aqui. E aí, nós passamos por muita dificuldade, nós fomos despejados. Tivemos que, para nós, esse carro do Gilmar, a gente teve que pagar para o homem comprar, já viu isso? Eu fui vender o carro e eu disse, você compra meu carro? Eu compro, se você me der R$1.000, eu compro o seu carro. E foi assim. O pastor Toninho deve lembrar dessa época. Voltei para casa da minha mãe junto com o Gilmar. Aí nós moramos na casa dos meus pais 7 anos. 7 anos o Senhor nos provando. E eu estudando, Gilmar pregando e a nossa luta dia a dia. E eu não consegui emprego. E eu já estava ficando muito envergonhada, né? Porque eu não tinha coragem de falar para as pessoas que eu era advogada. Não tinha, eu tinha muita vergonha. Porque quando você fala assim, fulano é advogada, aí você olha e você vê a pessoa bem, né? Chique, anda aqui, essa advogada linda aqui, anda toda arrumada, chique. Irmãs, eu dei glória a Deus que uma vez morreu uma moça lá na minha igreja. E aí a mãe dela falou assim, eu vou dar as roupas da Sueli, só passo tudo pra você. Eu falei, pode mandar, que eu aceito. Aí, só que a defunta calçava 36, eu calço 37. Eu usava o tamanco 36. O pé ficava um pouquinho para fora, mas eu dava glória a Deus. E nessa situação toda, eu comecei a orar e falar, Senhor, quando o Senhor vai me tirar dessa situação? E o Senhor só falava comigo que era para eu continuar nessa luta, que era para eu ter força. E eu ia para a igreja e vinha uma palavra assim, de persistência. Aí às vezes eu lembro que o Gilmar gosta muito de pregar, não sei se vocês já ouviram ele falar da mulher do fluxo. E ela ficou 12 anos. Aí eu ia para a igreja e ele falava, hoje eu vou falar da mulher do fluxo. Eu não aguento mais ouvir essa mensagem. Mais 12 anos eu não aguento, Jesus, eu não aguento. E aí quando eu já estava assim, perdendo as esperanças, eu estava no cursinho, fazendo prova, fazia uma prova aqui, fazia outra, comecei a fazer várias provas e não passava, fazia muita
muita prova e não passava. Aí surgiu um concurso que era para procurador do município. E meu sonho era ser juíza. Aí surgiu esse concurso para procurador do município e eu falei, eu vou prestar, né, de repente. Aí fiz a prova e eram 9 vagas e tinha 9.000 candidatos. Aí eu fui na igreja, fui orar. Falei para o Gilmar, eu preciso de uma palavra porque eu estou muito agoniada, eu não aguento mais. Ele falou, vamos para a igreja. Chegamos lá na igreja, Deus usou o irmão tanto na palavra, e na palavra mesmo ele falava assim, eu vou fazer uma coisa muito grande na sua vida. Eu vou fazer uma obra maravilhosa. E eu fui tomando para mim aquela palavra. E aí ele falava assim, eu vou fazer uma obra tão grande que quando você receber a sua vitória, todo mundo vai saber, vai sair em rede nacional. Aí eu falei, eu creio, porque quando Deus fala, eu creio, irmão. Aí passaram-se os dias, eu lembro que eu estava até congregando lá no setor 6, pastor Américo. Eu estava sentada assim no culto, no círculo de oração, aí chegou uma amiga minha e mandou assim, olha, a prova de Santo André é amanhã. Eu falei, amanhã, meu Deus, como é que eu vou fazer? Mas aí eu fui, fiz a prova e dos 9.000 eles iam aprovar 500 para uma segunda fase. Aí eu fui aprovada entre os 500 e fui para a segunda fase. Mas nessa segunda fase, para atingir o número dos 9 candidatos, era muito difícil ainda, né? E eu fui orar, falei, Senhor, me dá a direção, Pai, me direciona, o que eu faço, o que eu estudo. Irmãos, naquela semana eu estudei exatamente o que caiu na prova. Eu abri a prova, eu fiz tão rápido, tão rápido. O Espírito Santo ia falando assim na minha cabeça. Foi muito rápido. Aí eu fiz, irmãos, resultado. Passaram-se 2 meses. Saiu o resultado. Nesse concurso de procurador, eu fui a primeira colocada no concurso. E a partir dessa situação, a partir dessa bênção que o Senhor me deu, foi o primeiro degrau da escada que Ele tinha para eu percorrer. E foi a partir daí que eu continuei a estudar. Eu me lembro que eu estava numa oração uma certa vez, né? E às vezes Deus fala umas coisas pra gente, a gente não consegue interpretar, né? E aí, eu estava numa oração, e aí Deus usou uma pessoa para falar comigo a pessoa não me conhecia. E ela falou assim, eu vejo uma escada na sua frente. E essa escada tem 3 degraus. E no último degrau tem uma bandeira, e essa bandeira está escrito Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Aí eu pensei assim comigo, eu vou conseguir, em nome de Jesus, eu vou conseguir. Só que eu não imaginava que eu ainda estava no primeiro degrau desse percurso. E aí eu fiz, já trabalhando na Procuradoria de Santo André, surgiu o concurso daqui de São Paulo, de juiz. E eu continuei estudando, estudava muito, irmãos, eu estudava em média 6 horas por dia, além das 8 horas de trabalho. E final de semana eu estudava sábado o dia inteiro, parava só para ir para o culto, e domingo eu estudava o dia inteiro, parava só para ir para o culto. Nunca deixei de ir para o culto, de fazer a obra do Senhor, de ir para a casa do Senhor por causa de estudo. E aí então eu continuei estudando, aí veio o concurso de juiz de São Paulo, eu fiz a primeira fase, passei, fiz a segunda, passei. Quando chegou na última fase, irmãos, que é a fase que a gente faz lá na frente dos desembargadores, isso foi em 2008. Quando chegou nessa última fase, eu fiz a prova e eu fui reprovada. E aí bateu uma tristeza muito grande no meu coração, porque eu tinha chegado na última fase do concurso e tinha sido reprovada. E aí eu comecei a questionar o Senhor, né? Porque nessas horas é assim, você ouve a promessa e fala, mas Deus não prometeu? Deus não falou? E agora? O
Que é assim que a gente fica, né? Questionando Deus. Só que para tudo tem um tempo, né? Para tudo tem um tempo determinado. E eu fiquei muito triste, muito chateada e entrei numa depressão. Tive que fazer terapia. Tive até que tomar remédio para controlar a depressão que eu fiquei. Não queria nem sair de casa, não conseguia estudar. Eu não conseguia fazer nada. E isso me atrapalhou demais. E atrapalhou tanto a minha saúde física como mental e espiritual também, porque eu começava a questionar Deus. Senhor, mas o Senhor prometeu. E agora? Se o Senhor colocou esse sonho no meu coração, por que eu passo por tudo isso? E o Senhor sempre falava, o caminho é longo, tem muitos espinhos, mas segue adiante. E o Senhor sempre falando comigo. E aí eu resolvi então que eu ia fazer prova em outros estados. Falei assim, eu não consigo passar em São Paulo porque é muito difícil, a prova daqui é muito difícil. Eu vou começar a fazer prova fora de São Paulo. E eu ficava muito nervosa para fazer a prova daqui, porque todo ano eu tinha prova. Aí eu ia fazer a prova de São Paulo, eu tremia, minhas mãos ficavam geladas, ficava suando. Eu passava muito mal, de nervoso. E aí eu falei, então eu vou começar a fazer prova fora de São Paulo. E assim eu comecei a ir para vários estados do Brasil fazendo prova. Eu conheci o Brasil inteiro fazendo prova. Fui até no Acre, o Acre existe. Se você nunca foi lá, ele existe. E aí, irmãs, dessa de fazer prova em todos os estados do Brasil, eu consegui passar na prova do Tribunal de Justiça lá do estado do Pará. Mas foi uma luta muito grande, porque como eu tinha reprovado na prova oral, quando chegou novamente na prova oral lá no Pará, eu fiquei desesperada. Como é que eu vou enfrentar de novo esses homens, Senhor? Como que eu vou enfrentar esses homens tão iminentes, tão cheios de sabedoria? E aí, quando estava perto da prova, o Senhor me falou ao meu coração, né, que Ele estaria comigo ali. E eu me lembro que quando chegou o dia da prova, eu entrei, era um salão muito grande, assim, eu entrei e parei assim na porta e falei, Espírito Santo, entre comigo. E aí o Senhor entrou literalmente comigo ali naquela sala e, irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor, eu fui a segunda colocada no concurso, a segunda maior nota, eu tirei 9,8 na prova. Foi uma vitória muito grande. Mas assim, a gente às vezes não entende o trabalhar de Deus, né? Às vezes a gente pensa que o plano dele vai por um caminho, aí quando a gente pensa que está por esse caminho aqui, o Senhor traça outro totalmente diferente. Porque o meu sonho era ser juiz aqui em São Paulo. E aí foi aquela festa, né? Meu esposo, meus pais, meus irmãos, todo mundo comemorando. Passou, glória a Deus, agora você vai ser juíza. Aí eu, sim, mas é lá no Pará. Aí eu falei, não, então tudo bem, né? Então eu vou mudar para o Pará. Vai todo mundo mudar, a família inteira vai mudar comigo. Nós vamos morar no Pará agora. Adeus, São Paulo. Só que não foi assim. Aí chegou o dia da minha mudança, eu coloquei meu carro naquela cegonha, né? Meu carro foi cheio de livros, cheio de roupa, cheio de coisa. Aí eu cheguei no Gilmar e falei assim, vamos? Vamos, você não vai arrumar suas coisas? Você não vai? Aí ele pegou, me sentou e falou assim, tem uma coisa para te dizer. Eu falei, o quê? Eu não vou. Eu falei, como assim você não vai comigo? Eu não vou, o Senhor falou que não é para eu ir com você. Eu falei, como assim? Mas como que Deus fala isso para você e não fala nada para mim? Deus não falou nada para mim. Ele falou, mas Deus falou comigo que não é para eu ir. Você vai, mas você volta. Eu falei, não, como assim eu vou voltar? Ele falou assim, você vai continuar estudando, vai fazer a prova daqui e vai passar. Eu falei assim, mas eu não consigo passar em São Paulo, eu fico muito nervosa. Eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer? Ele falou, fique em paz que está tudo sob controle. Está tudo no controle de Deus.
E assim foi, irmãos. Eu fui morar no Pará sozinha. Aí que entra, né, a situação. O homem machista não teria deixado, né? Mas glória a Deus pela vida do meu esposo, que é uma pessoa maravilhosa, que esteve comigo em todo o tempo. A gente se via a cada 15 dias. A cada 15 dias eu vinha para São Paulo, ou a gente se encontrava em algum lugar do Brasil. E foi assim durante 3 anos. Quando eu estava lá, com 1 ano e meio que eu estava lá, surgiu novamente a prova de São Paulo. E eu já era juíza, né? Então eu falei, agora estou mais confiante, né? Agora eu estou acreditando que vai dar certo. Aí fiz a prova, passei na primeira fase, passei na segunda fase. Quando chegou na terceira fase, que era a fase de sentença, olha só, o que o juiz faz? Sentença. Chegou na terceira fase, que era a prova de sentença aqui de São Paulo, adivinha o que aconteceu? Eu reprovei. Aí lá vai eu chorar e indagar a Deus, Deus, de novo, Senhor, de novo, mas eu não estou acreditando que isso está acontecendo. Senhor, eu tenho que voltar para São Paulo, a minha família está em São Paulo. Me ajuda, pelo amor de Deus, Senhor. E aí eu fiquei numa tristeza sem fim. Aí eu lembro que eu vim para um acampamento de mulheres. E como é bom, né, a gente estar nesses ambientes, né, num acampamento de mulheres. E lá tinha uma missionária lá de Mato Grosso, de Cuiabá, uma irmã maravilhosa, a irmã Madari. E aí a gente estava no congresso, aí ela tinha um tanto de mulher como tem aqui, assim, muitas mulheres. E eu estava sentadinha assim, aí ela falou assim, aquela moça, vem aqui. Aí eu falei, eu? Ela falou assim, é, você mesmo. Vem aqui. O Senhor me incomodou para orar por você. E Ele me disse que você está muito cansada. Mas hoje, Ele põe um soro na sua cabeça. E esse soro vem ligado diretamente do céu. E o Senhor me diz que vai fazer você entender as entrelinhas. Aquilo que os outros não entendem, você vai entender. E eu tomei aquela palavra para mim, irmãos. 2 meses depois, surgiu novamente o concurso de São Paulo. Eu fiz a primeira fase, irmãos. Eu lembro que nessa época, eu estava lá no Pará, e o tribunal, como eu não reclamo de trabalho, eles me colocaram para responder por 5 varas. O juiz não dá conta de uma, eles me colocaram 5. E eu estava com muito trabalho, eu não conseguia quase estudar, nem estava vindo muito para São Paulo por conta do trabalho. E aí surgiu a prova, e eu falei, Senhor, e agora? Como eu vou fazer essa prova sem estar estudando do jeito que eu deveria? Aí o Senhor me fez lembrar do soro. Aí eu pensei assim, se esse soro está ligado na minha cabeça, é agora que vai resolver. E eu sentei para fazer a prova. Irmãos, a prova da primeira fase, ela tem 100 questões. Para você passar tem que fazer bastante, mais de 70. Mas o Espírito Santo, que me ajudou naquele dia, fez com que eu acertasse 93. Eu acertei 93 questões. E assim foi, fiz a segunda fase, que era uma prova dificílima, mas como o Senhor disse que eu ia entender as entrelinhas, a minha nota foi a segunda maior nota. E assim foi, até que chegou novamente a prova oral, que é aquela prova que eu tinha que sentar na frente dos desembargadores e falar novamente para eles ali. E aí, quando eu sentei naquela cadeira, o Senhor já tinha falado comigo que Ele ia estar comigo ali e que Ele ia amolecer o coração do homem. E quando eu sentei naquela cadeira, o desembargador que estava bem na minha frente, assim, que era o presidente da banca, olhou para mim e falou assim, você já é juíza, fica calma, sente aí como juíza, levante como juíza e eu vou te falar uma coisa, eu vou te ajudar. Irmãs, para resumir, porque as horas já não permitem mais, eu fui a 4ª colocada no concurso mais difícil do Brasil.
E isso é para a honra e glória do nome do Senhor. É só o Senhor que faz essas coisas. É o Senhor que nos capacita, é o Senhor que realiza sonhos, é o Senhor que promete e cumpre, é o Senhor que é fiel. E eu estou aqui nessa noite para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, por essa oportunidade de estar aqui contando para vocês esse testemunho. Porque o Senhor me disse que tudo que Ele ia fazer na minha vida era para servir de exemplo para as pessoas. E eu espero que realmente esse testemunho tenha servido de exemplo de persistência, de luta, mas de grande vitória para vocês. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade, agradeço ao pastor Simeia, ao pastor pela oportunidade, que Deus continue abençoando vocês e parabéns para nós, mulheres guerreiras.